Olá, eu tenho aqui a função seno de x, tá certo? E as expansões em séries de Taylor, centrada em x igual a zero, até os graus ímpares, né? De grau 1 até grau 9. Então, como é que eu faço, por exemplo, para fazer uma verificação gráfica do erro que eu cometo ao arredondar essa função por uma aproximação em série como essas aqui, tá certo? Eu vou usar o software GeoGebra para fazer isso, você encontra ele nesse endereço, e clicando aqui em download, você faz o download do software, tá certo? É esse software aqui, gratuito, em português, e muito fácil de usar. Eu já fiz uns comandos prontos, mas você pode procurar isso no site de GeoGebra, que tem lá os tutoriais de como fazer. Eu vou primeiramente inserir a função seno, porque eu quero fazer uma comparação gráfica, certo? Está inserida a função. Em seguida, eu vou criar uma variável, um parâmetro aqui, na verdade, que eu vou alterar ele, que no caso é o grau do polinômio. Ok? Então eu tenho aqui uma variável que ela pode ser alterada por meio desse controle, ó. Ela vai de 1 até 9, certo? E eu tenho aqui um comando para inserir um polinômio de Taylor de grau escolhido aqui, ó. Esse controle altera o grau do meu polinômio de Taylor. Então eu tenho aqui a função seno em laranja e eu tenho o polinômio de Taylor de grau 1 em cinza aqui. Vamos alterar a cor dele para ficar mais fácil de visualizar. Eu vou colocar vermelho e a função seno eu vou colocar um azulzinho. Fica mais fácil de ver desse modo. Eu vou deixá-la um pouco mais fina e vou deixar tracejadinho para a gente ver as diferenças entre linhas. Vou colocar um pouco mais grossinha aqui. Essa daqui também eu vou deixar um tracejado um pouquinho diferente, já a gente vai entender o porquê disso. É mais fácil de visualizar. Então agora eu quero reparar a diferença, graficamente reparar a diferença entre o polinômio de grau que eu vou alterar, tá certo? E o gráfico da função seno que está aqui em azulzinho. Eu só botei esse tracejado, gente, para ficar mais fácil de visualizar, tá bom? Mas a função seno ela é contínua, então você tem uma linha contínua aqui. Eu vou aumentar o grau e você vai ver que a linha vermelha ela vai aproximar da linha azul, tá certo? Ó, cada vez que eu aumento, a aproximação ela fica melhor. Então você vê que aqui em torno do zero, ó, você vai cada vez mais aumentando o raio aqui de aproximação. Então você tem um raio daqui, né, até aqui, você vê que esse trecho é muito bem aproximado. Eu vou aumentar até grau 9. E agora com o GeoGebra, ele me permite, por exemplo, mudar a escala. Então eu vou mudar aqui a escala dos eixos, colocar aqui 200 para x e 1 para y. Então aqui eu tenho uma aproximação bem, uma escala aqui que me permite ver bem mais detalhadamente o eixo y, tá certo? Eu vou pegar essa linha aqui, por exemplo, próximo de menos 3, né, menos π aqui, e vou aproximar aqui, ó. E você vai ver que as duas linhas vão ficando separadas. Ou seja, esse é o erro que eu cometo ao aproximar a função seno do polinômio de grau 9, tá certo? Você vê que aqui a escala é bem pequena, você pode ver isso aqui na lateral, mas ela existe. Tanto, só que se você for ver isso de longe, eu vou diminuir a escala, isso não fica tão aparente. Então você vê que aqui de longe não parece que elas estão diferentes, mas ao aproximar, como a gente acabou de ver, você vê que há pequenas diferenças, pequenos erros ao se aproximar a função seno do polinômio de Taylor, não importando qual grau, né? Só que quanto maior o grau, melhor essa aproximação, né? Como a gente acabou de ver aqui ao alterar o grau desse polinômio.